Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. Fluminense deve pagar multa por atraso em pagamento de verbas de jogador que foi atuar na Ucrânia. Hoje também temos entrevista. Vamos saber o que a lei prevê sobre trabalho híbrido. Se liga, o nosso programa já está no ar. A quarta turma do TST rejeitou um recurso do Fluminense, time de futebol do Rio de Janeiro, contra a aplicação de multas por atraso no pagamento de verbas rescisórias ao jogador Matheus Norton. Saiba mais com o repórter Rossini Gomes. Em 2017, o jogador assinou um contrato de 3 anos com o clube. Porém, em 2019, pediu a rescisão antecipada para ir jogar na Ucrânia. Na ação trabalhista, ele alegou que não recebeu as verbas rescisórias, como saldo de salário, 13º proporcional e férias vencidas e proporcionais. Em defesa, o Fluminense admitiu que não pagou o montante referente à rescisão pelo fato de ter liberado o jogador do pagamento da multa indenizatória desportiva de 30 milhões de euros. De acordo com o clube, a negociação foi benéfica ao atleta e o valor das verbas rescisórias de aproximadamente R$70 mil seria irrisório diante disso. No entanto, o juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro aceitaram o pedido do jogador e condenaram o clube ao pagamento das parcelas, além de multa pelo atraso na quitação. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o Fluminense sustentou que a Lei Pelé estabelece um regime jurídico próprio para os contratos de atletas profissionais. Para o time, o vínculo entre jogador e clube não é um contrato de trabalho comum. Outro argumento apresentado foi o de que a norma especial prevê uma multa rescisória específica no artigo 28, o que regularia a rescisão contratual. No entanto, a relatora do caso na quarta turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, discordou dessa tese. O fato do atleta e do clube terem firmado acordo, em relação ao encerramento do contrato só gera efeitos para o fim de não pagar a indenização prevista no artigo 28 da Lei Pelé, mas não exime o clube de pagar as verbas rescisórias no prazo legal. Então, a questão jurídica alude exatamente ao pagamento das parcelas no prazo, não se confundindo com a indenização esportiva prevista no artigo 28 da Lei Pelé. E o meu voto está conforme a jurisprudência, ademais desta Corte, quanto à aplicabilidade dos dispositivos da CLT. Por maioria, a turma rejeitou o recurso do Fluminense contra o pagamento de multas por atraso na quitação de verbas rescisórias do jogador Matheus Norton. Os envolvidos ainda podem recorrer. Entrevista. O tema de hoje é trabalho híbrido. A entrevista foi realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe. Eu converso com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, desembargadora Márcia Andréa Farias. Desembargadora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Samantha. É uma satisfação enorme para mim participar do programa Trabalho e Justiça do TST. Desembargadora, de acordo com a legislação trabalhista, o que caracteriza o trabalho híbrido? O regime de trabalho híbrido, ele combina as duas principais modalidades de trabalho que nós conhecemos, que é a presencial e o trabalho remoto, também conhecido como teletrabalho. No regime híbrido, um trabalhador, ele não precisa estar presente no estabelecimento do empregador todos os dias, podendo trabalhar a partir da sua casa, do domicílio do empregado, ou até mesmo de outro local de trabalho à distância, durante parte da semana ou parte do mês. Esse regime, ele pode ser adotado de duas formas principais. Pode ser a empresa, a determinar os dias em que os trabalhadores ficam em casa, ou pode ser o próprio trabalhador a tomar essa decisão. O trabalhador híbrido tem os mesmos direitos de quem trabalha de maneira presencial? Esse modelo, que combina as atividades presenciais e remotas, ela não possui uma regulamentação expressa, específica, na legislação brasileira até o momento, mas é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, principalmente a partir da reforma trabalhista de 2017,
que introduziu na CLT as normas gerais tratando do teletrabalho. E, mais recentemente, a legislação de 2022, também relacionada ao teletrabalho. Então, em síntese, o que se faz? Se aplica as regras, as normas gerais da consolidação das leis do trabalho, combinadas especialmente com essas novas regras que estabeleceram o conceito de teletrabalho. O que é o teletrabalho? O artigo 6º da CLT, ele diz de cara, não se distingue, né, entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, que é o que nós conhecemos, presencial, daquele executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que sejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. E quais são os pressupostos da relação de emprego? Dentre eles, o mais importante, a subordinação jurídica. Ele, o definidor da existência de uma relação de emprego, é o principal elemento. E o parágrafo único do artigo 6º da CLT, ele diz: os meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios tradicionais que todos nós já conhecemos, aqueles pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, em síntese, posso afirmar que, quando falamos de um trabalho híbrido, que se aplica uma parte presencial e uma parte telepresencial, principalmente quando se diz respeito aos dias de forma telepresencial, o ideal, e é o que a legislação diz, é que o contrato ele é individual e deve ser formalizado por escrito, especificando as condições e regras aplicáveis, como, por exemplo, o fornecimento de equipamentos, o reembolso de despesas, a jornada de trabalho, porque são elementos definidores no ato da contratação. Como deve ser realizado o controle de jornada? O empregador pode exigir marcação de ponto somente nos dias em que o trabalho for prestado presencialmente? No regime presencial, 100% presencial, nós já sabemos que a marcação de ponto ela é obrigatória para aquelas empresas com mais de 20 empregados. Ou seja, valem aquelas regras gerais da CLT, o limite de 8 horas diárias, 44 horas semanais, salvo previsão de forma diferente em acordo coletivo ou contrato individual de trabalho. Nesse modelo de teletrabalho ou híbrido, na qual nós temos os dois, nos dias em que a atividade ela é realizada fora das dependências da empresa, não existe essa obrigatoriedade para registro de ponto. Pode-se optar por dispensar o controle ou implantar a marcação de forma remota. Seja qual for esta definição, como eu disse anteriormente, recomenda-se que as partes estabeleçam o acordo expresso, escrito, sobre o controle de jornada no contrato de prestação de serviço, de modo a evitar futuros questionamentos. Se o contrato for formalizado, especificando as condições e regras a serem aplicadas e estabelecer um controle de ponto de forma remota, sim, as disposições da CLT, quanto a limite diário de horas trabalhadas, intervalo de almoço e horas extras, continua valendo. Também devem ser observadas todas as dinâmicas definidas por convenções coletivas, quando for o caso, quando a opção for pela marcação de ponto remoto. E em relação aos benefícios, como vale transporte e vale alimentação, de que forma deve ocorrer o pagamento? O regime de trabalho híbrido combina o remoto com o presencial. Só é devido pelo empregador o vale-transporte referente aos dias em que houver o deslocamento ao serviço. Daí a necessidade de se planejar adequadamente como será essa rotina de trabalho, de modo que o funcionário venha receber o benefício conforme a necessidade de comparecimento à empresa. Com relação ao vale-refeição, não encontramos na disposição da CLT nada específico sobre o tema, mas é recomendado que esse benefício seja mantido. Ou seja, em relação aos benefícios de uma forma geral, é preciso ter-se em mente que, mesmo atuando remotamente, os colaboradores têm os mesmos direitos que teriam na empresa, exceto aquelas em que não é natural esta prestação, como, por exemplo, o vale-transporte, nos dias em que a presença não é exigida. O controle de ponto, se ficar a critério do trabalhador o horário que ele vai trabalhar, o dia que ele vai trabalhar. Então, é uma questão assim de lógica. Então, tudo isso deve ser formalizado, escrito e estipulado. É o que recomenda-se. Se um trabalhador sofrer um acidente enquanto presta serviços em casa, isso pode ser considerado acidente de trabalho?
Com a reforma trabalhista, foram introduzidos alguns artigos na CLT, e aqui eu destaco o artigo 75, que trata sobre o teletrabalho, especificamente referente à prevenção de doenças e a acidentes de trabalho. O que dispõe a legislação é que, no caso do teletrabalho, o empregador deve instruir ao empregado sobre os riscos de acidente e doenças, devendo o empregado assinar o termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir essas instruções fornecidas. Não vemos na legislação a obrigação do empregador de fornecer equipamentos como os EPIs, de fiscalizar esse cumprimento. Mas eu, particularmente, comungo com o entendimento de que todas as normas trabalhistas e seus dispositivos legais insertos na CLT e legislações, elas necessariamente devem ser interpretadas com base nas normas principiológicas garantidoras dos direitos fundamentais aos trabalhadores. Não entendo que possa se limitar a obrigação do empregador apenas à instrução do empregado em regime de teletrabalho, sob as precauções a serem adotadas e pegar esse termo de responsabilidade assinado pelo empregado. Eu acho que é possível, sim, constatar que a responsabilidade do empregador quanto à saúde e segurança dos trabalhadores não se resume a isto. E o empregador possui responsabilidade civil objetiva quando não cumpre as suas obrigações quanto à saúde e segurança dos trabalhadores. Então, vamos aqui aclarar tudo o que eu disse. Na hipótese de um acidente que ocorre em casa, durante o trabalho híbrido, penso sim que pode ser considerado um acidente de trabalho, desde que esteja relacionado com as atividades profissionais, seja durante o horário de trabalho e resulte em lesões corporais ou perturbações funcionais. Cito como exemplo, para aclarar a minha fala, o esforço repetitivo, a ler, porque realizado em casa seria diferente de realizado no local do domicílio do trabalhador. A síndrome de burnout, que também é um estresse pelo acúmulo de tarefas. Nós sabemos que no teletrabalho, geralmente não há um controle de ponto, mas há uma exigência de tarefa, de produção. Então, pode acontecer um acidente de trabalho com uma síndrome de burnout, transtornos de ansiedades, que não faz sentido dizer que o empregador não tem uma responsabilidade objetiva se ficar devidamente comprovado o nexo de causalidade. O tempo de deslocamento até o serviço pode ser considerado como parte da jornada de trabalho? Caso ocorra um acidente, a empresa deve ser responsabilizada? No regime de trabalho híbrido, a consideração do tempo de deslocamento como parte da jornada de trabalho e essa eventual responsabilização desse trajeto depende de alguns fatores. Atualmente, pela consolidação das leis do trabalho, tempo de deslocamento do trabalhador até o local de trabalho não é computado na jornada, exceto em algumas situações específicas. Esse tempo, esse deslocamento, só é considerado se houver uma exigência expressa da empresa para que o trajeto ocorra em condições especiais. Vamos citar aqui como exemplo, um uso obrigatório de um transporte fornecido pela empresa para locais de difícil acesso. Nós temos aqui no Maranhão, eu falo aqui do TRT da 16ª região do Maranhão, a Vale do Rio Doce, a Lumar, que costuma fornecer esse transporte pela empresa para esse deslocamento, porque é de difícil acesso, não tem transporte público, é distante. Então, neste caso, nessas hipóteses, é considerado, sim, como um tempo à disposição do empregado. No caso do teletrabalho, se houver uma necessidade de deslocamento para reuniões presenciais que não estejam naquela rotina, vamos supor que no contrato individual ficou estabelecido que fosse uma vez por semana, na quarta-feira, e eventualmente chama num horário inadequado, num local diferente do habitual. Então, nessas hipóteses, podemos considerar que sim, há a possibilidade de se considerar como tempo de serviço à disposição do empregador. Caso ocorra um acidente de trabalho, para fins de previdência social, esse trajeto, deslocamento da casa para o trabalho, mesmo não nessas hipóteses específicas, ele continua sendo considerado um acidente de trabalho e, para fins previdenciários, garante direitos como, por exemplo, o auxílio-doença acidentário. Permanece a estabilidade de 12 meses após o acidente, mas a empresa ela não é automaticamente responsabilizada pelo acidente. Por quê? Porque para a CLT, para a legislação trabalhista, em regra geral, esse tempo não é computado como à disposição do trabalhador.
Então, nessas hipóteses, terá que se perquirir a responsabilidade, que não é automática, tem que se apurar se há culpa, se há negligência, se está incluída nessas exceções que o uso obrigatório do transporte fornecido pela empresa para locais de difícil acesso. Vamos supor que haja um problema com esse ônibus, uma falha no fornecimento desse veículo. Aí sim, fica caracterizado o acidente de trabalho. Uma exigência de deslocamento fora do horário regular, sem uma justificativa razoável, num local ermo, distante, num horário não conveniente e ocorra um acidente, também pode ser considerado. Então, em regra, no trabalho híbrido, o tempo de deslocamento não é computado na jornada de trabalho, salvo exceções específicas, e o acidente no trajeto, ele é considerado um acidente de trabalho para fins previdenciários, sempre. Mas a empresa só pode ser responsabilizada se apurada a culpa ou a negligência, a ocorrência do fato. Eu conversei com a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no Maranhão, desembargadora Márcia Andréa Farias. Desembargadora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar a todos e esclarecer mais aos trabalhadores e empregadores sobre a legislação trabalhista. Estarei sempre à disposição. Muito obrigada. A edição de hoje termina aqui. Obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.